Olá, inscritos do canal, tudo bem com vocês? Espero que com vocês, pessoal, esteja tudo bem. No vídeo de hoje iremos falar sobre o equipamento que eu trabalho, a biorressonância magnética quântica, modelos de aparelho QRMA. Então, esse que eu trabalho, ele é o 3D. Existem outras máquinas bem mais avançadas, como a máquina 9D, a 17D e a Hanto 4025, né, que opera quase da mesma forma que a 17D NLS, né? Então, nós aqui trabalhamos com esta, mas também no futuro estarei trabalhando com a 17D aqui com as minhas terapias. Então, pessoal, eu estarei hoje falando sobre a minha experiência com esse aparelho. Muitas pessoas falam de uma forma negativa, outros falam de forma positiva. Porém, aqui eu venho falar da minha experiência como terapeuta, realizando terapias, tratando pessoas utilizando esta máquina. Uma coisa é a pessoa falar. Muita gente chega aqui e fala, né? Comenta nos vídeos dos nossos amigos, parceiros, terapeutas, falam, né? Mas se você parar para analisar e ver o perfil dessas pessoas, você precisa analisar da seguinte forma: em que essa pessoa está contribuindo com a saúde das pessoas? Se as pessoas realmente estão preocupadas com a saúde das pessoas, será que realmente essas pessoas que fazem esses comentários têm experiência clínica? Porque você vê muito especialista falando, né? Falo aos críticos de plantão, né? Então, uma coisa é você criticar, você falar, outra coisa é você vir para a prática terapêutica, né? A prática terapêutica. O que você está fazendo, né? Qual é a sua contribuição, o seu contributo para com a humanidade? Qual é o seu contributo na sociedade, na sua cidade, no seu estado, pelo nosso país ou até mesmo pelo mundo? Então, para falar, até papagaio fala, filha. Quero ver você na prática comigo, né? Eu já encontrei pessoas que criticavam no começo porque não conhecia a nossa potência, as nossas terapias. E aí, quando a gente apareceu com um grande número de pessoas com resultados positivos, as pessoas se calaram. Então, essa é a minha filosofia. Então, se o camarada vem, nós vamos utilizar o aparelho, eu vou fazer a terapia, né, baseada no aparelho, e você vai ver o que é que você faz, né? Ver se você pelo menos tem a capacidade de passar um chá para a pessoa. Não me direciono aos nossos queridos terapeutas e nem aos profissionais sérios. Eu estou me referindo a essas pessoas que são criticadores, né, desse equipamento que é um pingo para a pessoa que está faltando para solucionar seu problema de saúde. Então, nós vamos lá, eu vou aqui destravar aqui o computador para mostrar aqui a tela do modelo que a gente utiliza, para que vocês vejam, né, o nosso equipamento, a nossa forma que a gente trabalha. A gente já atendeu bastante pessoas utilizando esse equipamento. São mais de 10 mil pessoas atendidas de 2019, né, do iniciozinho de 2019 para cá. Então é um número, uma experiência terapêutica que a gente tem muito grande. Graças a Deus as pessoas elas têm ficado muito bem e satisfeitas com o nosso trabalho. Então, pessoal, aqui através da biorressonância magnética quântica, a gente consegue
basear as nossas terapias, eu vou abrir um exame aqui de algum dos nossos interagentes, pacientes, para que vocês entendam um pouco sobre como a gente baseia as nossas terapias aqui utilizando esse aparelho, tá? Então, pessoal, normalmente aqui varia de terapeuta para terapeuta, né, e da preparação que cada um tem, e também para você que quer fazer o exame da biorressonância magnética quântica. O que você, por exemplo, vai analisar? Bom, aqui a primeira coisa que ela analisa é a questão cardio-cerebrovascular, que está em número 1, é a primeira, isso em todas as máquinas desse modelo. Através só dessa área de exames aqui, nós analisamos se a pessoa tem colesterol, triglicérides, e aí vai o fornecimento de sangue do cérebro, o volume sistólico do coração, o consumo de oxigênio do miocárdio, a demanda de sangue do miocárdio, a elasticidade vascular, a resistência vascular, a viscosidade sanguínea, que é no caso alterações das hemácias, né? Isso é uma alteração aí no sistema imunológico e muito mais. Então, só na primeira ala, né, de exames são analisadas diversas coisas para a gente ter a nossa base terapêutica. Aqui é onde está o segredo, aqui é para a base terapêutica. O que é isso? Que base terapêutica é essa? É um exame que a gente realiza não no intuito de substituir a sua ida a um cardiologista, em hipótese nenhuma. Quando o terapeuta reconhece que a alteração está além do limite, nós iremos recomendar essa pessoa a passar em um profissional para fazer análises mais profundas, que a partir daí esse profissional ele vai cuidar da pessoa de uma forma mais aprofundada em relação a exames e métodos. Às vezes a pessoa precisa de uma cirurgia urgente, né? A partir daqui é descoberta, então a gente ajuda as pessoas nesse aspecto, alerta as pessoas nesse aspecto para que elas cuidem da saúde do seu coração. Estamos dando aqui um exemplo. Se vocês quiserem depois a gente pode fazer vídeos com temáticas um pouco mais diferentes sobre esse aparelho. Então, a partir daqui você já sabe que a nossa ideia, a ideia desse exame aqui, não é nunca substituir um exame médico, e sim bases para as nossas terapias e bases também para a gente ver o estado de saúde dessa pessoa, que é permitido por lei a gente analisar se essa pessoa precisa, né, de uma medicação fitoterápica ou uma planta, né, no caso do fitoterapeuta, que poderá ajudar essa pessoa nesse aspecto. E aí algumas pessoas podem perguntar assim, mas o terapeuta ele pode fazer esse tipo de avaliação? Pode, sendo nesse aspecto aqui dentro do que a CBO 3221-25 descreve, sim, nós podemos fazer avaliação física, psíquica, emocional e até ajudas espirituais para pessoas que trabalham com isso, ajudando pessoas que têm problemas, não é? Então, a nossa base terapêutica que a gente tem sobre a biorressonância magnética quântica, ela é impressionante nós usando esse aparelho, certo? Lógico que os exames, né, vê a função gastrointestinal, né, a gente analisa as questões do fígado, nós analisamos vesícula biliar, função renal, ácidos graxos, pâncreas, açúcar no sangue. E em relação às experiências terapêuticas, isso varia de terapeuta para terapeuta. Tem terapeuta que utiliza um método, outro utiliza outro, cada um desempenha a sua função. E muita gente pensa que
A ideia do terapeuta é substituir um exame médico e assumir esse espaço. Na realidade, isso não tem fundamento na prática. Por que que não tem fundamento na prática? Porque um bom profissional terapeuta, ele vai pedir para que você realize exames, né? Vai solicitar, né? No caso aqui, a CBO 322125, ela garante que o terapeuta ele pode pedir para que seja analisado, né, por um especialista, para que ele faça também uma terapia complementar que vai ajudar a terapia do nosso amigo profissional da medicina convencional ou alopática, como muitos chamam, né? Então, a nossa base aqui geral que a gente tem de exames holísticos, exames gerais para as nossas terapias holísticas, nunca é para substituir um exame clínico, certo? Por exemplo, muita gente tem dúvida, eu tenho aqui uma recomendação, muita gente já me procurou, né, nessa situação que eu vou falar aqui agora. Tem uma recomendação de um médico para que seja feita, realizada uma biorressonância, por exemplo, do joelho. Essa daqui ela vai substituir? Essa daqui vai poder fazer? Não. Essa daqui não vai servir para a qual o médico está pedindo. Mas a pessoa está com problema no joelho, ela está reclamando de dores e ela nos procura primeiro. O que alguns terapeutas fazem? Nem todos seguem essa regra. Eles analisam esse paciente, passam medicações fitoterápicas, eles passam algumas técnicas, né, ou quiropraxia, ou massoterapias que são feitas. Se não solucionar o problema, o que acontece? A gente vai recomendar essa pessoa a procurar um especialista da área, certo? E se essa pessoa que recebeu essa recomendação de uma biorressonância, ela já fez e ela quer fazer esse exame aqui, pode fazer? Pode, mas não vai substituir também da mesma forma. E aí o que é que a gente faz? A gente, no caso que a pessoa que quer fazer esse exame, a gente vai ver que ela já tem um resultado ali, né, uma ressonância do joelho, mas a gente vai analisar outras coisas, como por exemplo, como que está a acidez do corpo, como que está as vitaminas, como que está os minerais, como que está o sangue, né, dessa pessoa. A gente vai fazer uma avaliação física, psíquica, emocional para tratar essa pessoa como um todo. E aí a gente vai ajudar o nosso amigo profissional que também está acompanhando aquela pessoa, né? Por exemplo, para uma pessoa que já fez uma cirurgia, por exemplo, no joelho e quer fazer uma terapia natural, né? Quer fazer esse exame, quer fazer seu tratamento, pode, não tem problema, só não pode o profissional, né, de forma indevida, dizer que esse aparelho substitua. Eu não acredito em hipótese nenhuma que um bom profissional, terapeuta, jamais ele vai dizer para você que esse aqui ele substitui, certo? Então muita gente confunde as coisas, muita gente confunde a filosofia de um terapeuta e coloca palavras, né, que na prática não passam de falácias, porque o terapeuta qualificado não vai jamais entrar na área que não é dele. Então a gente sabe, a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa experiência. E são muitas pessoas mesmo aqui no Amazonas que nos procuram pensando que esse exame aqui vai substituir os exames médicos solicitados, né? Então muita gente que vem para fazer o exame quântico que não conhece, eu explico como funciona o exame, eu explico qual a minha função como terapeuta, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que a máquina não mostra, como por exemplo, eu recomendo, né, sempre as pessoas a analisar muito antes de fazer o exame, porque esse exame ele não detecta nódulos, não é exame para detectar nódulos, ele não é exame para detectar células cancerígenas, ele não é um exame para detectar
alterações aprofundadas, ele faz uma avaliação básica da saúde de forma geral, de A a Z, tá bom? E aí, o que você achou do vídeo? Se você quer que a gente continue falando nesse assunto, se achou interessante, você pode deixar a sua dúvida aí, ou você pode deixar a sua sugestão para a gente falar sobre exames de ressonância quântica no modelo QRMA, tá? E a gente vai estar falando para vocês sobre a sua dúvida ou sobre a sua sugestão nos demais vídeos. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, se o Criador nos permitir. Não se esqueça, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, dá o like, comenta e compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas e conhecer o nosso canal Dr. Zezinho de Abaiara, terapeuta naturalista. Fui, até o próximo vídeo, se o Criador nos permitir.